E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Preparados. Beleza. Hoje o tema é um que, bom, sempre causa curiosidade, né? E às vezes até um pouco de, sei lá, medo, até arrepia. A gente vai falar sobre o diabo. Ih, rapaz. A gente vai usar como base o texto Quem é o Diabo? E a ideia é ir além do que a gente costuma ouvir por aí. A gente quer entender melhor quem é essa figura, de onde vieram todos esses nomes, títulos que a gente usa para falar dele, e qual é a real influência, principalmente na vida dos cristãos, né? Interessante. Então se preparem, porque hoje o papo vai ser profundo. Pelo visto, o caminho hoje é sinistro. É sinistro. E o texto já começa, né, com um trecho da Bíblia em 1 Pedro 5,89, que diz: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Nossa, que frase forte, né? Já surge a primeira questão. Será que o diabo é mesmo essa figura aterrorizante que busca nos destruir? O que você acha? Essa passagem, assim como várias outras na Bíblia, né, usa imagens fortes para nos alertar, né, sobre a realidade do mal. A ideia do leão rugindo, buscando quem devorar, causa aquela sensação de perigo, de urgência, né? Mas acho que o texto não quer nos amedrontar. Ele nos convida à vigilância, à resistência, né? E a ênfase, né, está na importância da fé em Cristo como a força que nos permite enfrentar esses ataques. Interessante. E aí o texto já questiona algo que eu achei muito curioso. Por que falar sobre o diabo se o foco deveria ser em Cristo? Né? E a argumentação é que o silêncio sobre o diabo, né, só aumenta o poder dele. Faz sentido para você? Faz total. É como ignorar um problema, né? E achar que ele vai sumir sozinho, conhecer as estratégias do inimigo, digamos assim, né? Nos equipa para lidar com os desafios e tentações que encontramos pelo caminho. Verdade. E já que a gente está falando em conhecer o inimigo, vamos mergulhar na origem dos nomes. Diabo, Satanás. O que te chama a atenção nesses nomes? Olha, eles já revelam bastante sobre a natureza do diabo, né? Diabo do latim diabolos e do grego diabolos, significa caluniador ou acusador. Já Satanás, do hebraico satã, quer dizer opositor ou adversário. Percebe como a própria etimologia já traz uma carga de conflito, de oposição. Sim. E nas culturas judaica e árabe, Satan ou Shaitan podem se referir a qualquer tipo de inimigo, seja ele humano ou sobrenatural. Nossa, é mesmo. E tem outro nome que eu sempre achei, sei lá, misterioso. Lúcifer. Mas pelo que eu entendi do texto, Lúcifer não é bem um nome próprio do diabo, né? Explica essa história. Essa é uma história curiosa, né? Lúcifer surgiu de uma tradução, digamos, equivocada, da palavra hebraica eleu, que significa estrela da manhã, para o latim luxferus, que deu origem a Lúcifer. Acontece que a metáfora original em Isaías 14,12 se referia ao rei da Babilônia e sua queda, comparando a estrela da manhã, Vênus, que são com a luz do sol. Então quer dizer que Lúcifer acabou sendo associado ao diabo por um erro de tradução. Exatamente. E a ironia é que o título Estrela da Manhã pertence a Jesus Cristo, como a gente vê em Apocalipse 22,16. Nossa, que reviravolta, hein? Mas voltando ao texto de 1 Pedro 5,89, será que o diabo pode realmente ameaçar qualquer pessoa? Olha, o texto sugere que o diabo busca aqueles que são mais vulneráveis à tentação, aqueles que não têm uma base sólida na fé. E aí entra aquele trecho de 1 João 5,18 que diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Isso quer dizer que os cristãos têm uma proteção especial contra o maligno. É isso que o texto destaca. A transformação que acontece na vida de quem se entrega a Deus. Quem passa a ter uma nova natureza livre da escravidão do pecado. E essa nova vida, essa nova natureza, é guardada por Deus de modo que o maligno não consegue alcançá-la. Voltando então para a segunda parte do nosso mergulho sobre o diabo. Isso aí. A gente viu na primeira parte que conhecer o inimigo é fundamental para enfrentá-lo. E que a fé em Cristo é a nossa maior defesa. Exatamente. A gente desvendou a origem de nomes como o diabo, Satanás, e até descobriu que Lúcifer foi um erro de tradução que acabou dando ao diabo um título que, na verdade, pertence a Jesus. Agora, vamos continuar explorando esse texto. Quem é o diabo? Para entender melhor como ele age, como a gente pode se proteger. Verdade. Lembra que a gente estava falando como o diabo busca aqueles que são mais vulneráveis? Sim. O texto destaca que ele não pode tocar aqueles que são nascidos de Deus, que têm uma fé genuína, que se afastaram do pecado. Sem aquele trecho de 1 João 5,18, né? É bem direto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca.
Mas, se a fé em Cristo funciona como um escudo, será que isso significa que quem tem fé nunca vai enfrentar problemas? Tipo, a vida vira um mar de rosas. Boa pergunta. A fé em Cristo é realmente como um escudo que nos protege dos ataques do maligno. Mas é importante lembrar que esse escudo não nos torna imunes aos problemas e sofrimentos da vida. A gente ainda vai ter que lidar com perdas, decepções, momentos difíceis. Faz parte da experiência humana. Então, mesmo tendo fé, a gente ainda pode passar por momentos difíceis. Sim. Tipo, como saber se o que a gente está passando é tentação do diabo ou só um desafio normal da vida? É difícil ter certeza absoluta, né? Às vezes a linha entre uma coisa e outra é tênue. O importante é que em qualquer situação a gente busque a Deus em oração. Peça sabedoria para entender a vontade dele. E confie que ele está no controle, nos guiando e nos protegendo. A gente não está sozinho nessa. Entendi. E o que a gente pode fazer para fortalecer a fé e resistir às tentações? A Bíblia dá alguma dica? Várias, na verdade. Ler a palavra de Deus, orar, se conectar com outros cristãos, estudar a Bíblia, praticar o amor ao próximo, tudo isso alimenta a nossa fé e nos fortalece espiritualmente. Então, como um treino, né? A gente precisa estar na fé para estar pronto para os desafios. Exatamente. É como um atleta que se prepara para uma competição. Quanto mais a gente se dedica a fortalecer a nossa fé, mais preparado a gente vai estar para enfrentar as tentações e as dificuldades da vida. A gente precisa ter essa disciplina. E como a gente identifica quais são as áreas da nossa vida que podem estar mais vulneráveis? Tem algum jeito de saber onde o diabo pode estar mirando? Olha, eu acho que a autoconsciência é fundamental. A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, reconhecer os nossos pontos fracos, as áreas em que a gente mais cede à tentação. A partir daí, buscar a ajuda de Deus, fortalecer essas áreas, evitar situações que nos coloquem em risco. É um trabalho constante de autoconhecimento. Tipo, se eu sei que eu tenho tendência a ser impaciente, eu preciso pedir a Deus que me ajude a ser mais paciente. E evitar situações que me deixem estressado, né? Exatamente. É como um médico que identifica uma doença e receita um tratamento específico. A gente precisa conhecer os nossos pontos fracos para poder combatê-los. É uma luta diária. E como a gente sabe se a gente está no caminho certo? Se a gente está realmente resistindo às tentações, tem algum sinal? Eu acho que os frutos do Espírito são um bom indicador. Se a gente está cultivando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nossa. Isso significa que a gente está caminhando na direção certa. É como se esses fossem os sinais de que a gente está vencendo as batalhas internas. Interessante. É como se a nossa vida fosse um jardim, né? Se a gente planta boas sementes e cuida direitinho, o jardim vai florescer e dar frutos bonitos. Mas se a gente negligencia o jardim, deixa as ervas daninhas crescerem, ele vai ficar feio e improdutivo. Perfeito. Nossa vida espiritual é como um jardim que precisa ser cultivado com cuidado. E os frutos que a gente produz são a prova de que estamos no caminho certo. Nossa, essa conversa está sendo muito rica. Acho que é importante lembrar que a luta contra o mal é constante, mas a gente não está sozinho. A gente tem Deus ao nosso lado e a sua força é maior que qualquer tentação. Com certeza. E a vitória já está garantida em Cristo. A gente só precisa perseverar na fé, resistir às tentações e buscar a Deus em todos os momentos. E aí, pessoal, essa foi a segunda parte do nosso mergulho profundo no tema Quem é o Diabo? Mas ainda não acabou. Na próxima parte a gente vai desvendar mais alguns mistérios e entender melhor como a gente pode vencer essa batalha espiritual. Fiquem ligados. E a pessoa de volta para a última parte do nosso mergulho no tema Quem é o Diabo? Já desvendamos a origem de alguns nomes, entendemos que a fé em Cristo é a nossa maior proteção e que as dificuldades, fazem parte da vida, mesmo para quem tem fé. Faz. Mas ainda tem muita coisa para a gente explorar, né? Nesse universo. Com certeza. Para a gente fechar esse mergulho com chave de ouro. Vamos voltar ao texto. Quem é o diabo? Isso. E entender, qual é a real ameaça que ele representa para os cristãos? Quais as armas que ele usa? Como ele age? É verdade. Lembra que a gente viu que o diabo busca aqueles que são mais vulneráveis, mas que ele não pode tocar aqueles que são nascidos de Deus. O texto enfatiza que a nossa segurança está na nossa fé em Cristo e na transformação que ela opera em nossas vidas. Mas, e se mesmo com fé, a gente acabar, tropeçando, cedendo a uma tentação, será que o diabo vence? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. E a resposta é não. O diabo não vence só porque a gente cometeu um erro. O texto não diz que a gente nunca vai errar, nunca vai cair, mas ele nos garante que, mesmo quando a gente erra, Deus está pronto para nos perdoar, nos levantar e nos ajudar a seguir em frente. A gente precisa se livrar dessa ideia de perfeição, de que quem tem fé não pode errar. Errar faz parte do processo de aprendizado e crescimento. Ufa!
Que alívio. Sabia que a gente pode contar com a misericórdia de Deus, mesmo quando erra tira um peso enorme das costas. Mas e as consequências dos nossos erros? E as marcas que as lutas deixam em nós, essas a gente não consegue apagar, né? Sim, as consequências dos nossos erros podem ser dolorosas e as lutas podem nos deixar feridos, com cicatrizes, faz parte da jornada. Mas a gente precisa lembrar que Deus usa até mesmo as nossas falhas e as nossas dores para nos moldar, nos fortalecer, nos tornar mais parecidos com Ele. Ele trabalha com o que a gente tem, com a nossa história, com as nossas feridas. É como se isso fosse um oleiro, né? Moldando o barro, mesmo quando ele está rachado ou amassado. Ele pega os pedaços e transforma em algo novo, em algo belo. Exatamente. Deus está sempre trabalhando em nós, aperfeiçoando a nossa fé, nos preparando para a glória que nos espera. A gente pode não entender tudo no momento, mas precisa confiar no processo. Que mensagem poderosa. Então a gente precisa viver com medo do diabo, né? De forma alguma. O medo paralisa, nos impede de agir, de viver a nossa fé plenamente. O texto nos chama a vigilância, a resistência, mas também a confiança em Deus. A gente precisa ter essa postura ativa de quem está atento, mas sem se deixar dominar pelo medo. É como se a gente tivesse um exército poderoso ao nosso lado, né? Um exército liderado pelo próprio Deus. Sabendo disso, a gente enfrenta qualquer batalha. Com certeza. E com um exército desses, a gente pode vencer qualquer tentação. A vitória já está garantida em Cristo. A gente só precisa confiar nele, buscar sua proteção e viver a nossa fé com coragem e determinação. Essa é a mensagem que a gente precisa levar para a vida. E essa é a mensagem que a gente deixa para você, que acompanhou a gente nesse mergulho profundo no tema Quem é o Diabo? A gente viu que ele é real, que ele age no mundo, mas que a gente não precisa ter medo. A gente tem as armas certas para lutar essa batalha e a vitória já está garantida. Exatamente. Mesmo quando a gente tropeça, a graça de Deus nos levanta e nos coloca de volta no caminho. A gente espera que esse mergulho tenha te dado ferramentas para entender melhor essa figura tão complexa e te ajudado a fortalecer a sua fé. Valeu, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa aventura aqui no The Deep Dive. Fiquem ligados, porque a gente sempre volta com mais mergulhos profundos em temas que desafiam a nossa mente e alimentam a nossa alma. Até a próxima.